Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Feche os seus olhos só um pouquinho, mas você pode dar glória quando sentir vontade. Existiu um fazendeiro. Eu vou te contar bem calma essa história. Um certo fazendeiro. E esse homem era um homem bem de situação, rico certamente. E ele tinha 2 filhos. Um filho mais novo e um filho mais velho. O filho mais novo começou a colocar no coração que queria viver dissolutamente, que queria ir embora da sua casa, deixar a sua família, abandonar o seu lar, sumir, viver de uma forma sem lei, sem Deus, sem a sua família. Aquele jovem começa então a insistir o pai dele. Começa a tentar o pai dele, pedir o pai dele a sua parte da sua herança. E insistindo, até que o pai sentiu no coração de vender uma parte e deu àquele jovem. Mas aquilo foi uma grande tristeza do pai dele. Foi uma decepção. Foi uma grande amargura. Porque ele não queria, certamente, que o filho fosse embora. A gente sabe que filho herda de pai morto. Mas aquele filho queria herança em vida. Aí eu quero te falar, meu amado. Aquele jovem ficou muito alegre naquela hora com aquele dinheiro. E então ele prepara uma viagem para ir embora da sua casa, para seguir um novo rumo, para sua família, deixar todos e seguir uma vida dissoluta, sem razão, sem lei, sem ordenança, sem seu pai, sem a sua mãe para pegar no seu pé. Então aquele jovem, igreja, arruma suas coisas, prepara uma montaria. Isso é uma parábola. Vamos usar a imaginação em algumas coisas. Vamos acrescentar. Porque é uma parábola, mas vai edificar a sua vida. Imagino eu então que ele arrumou as suas coisas, preparou a sua montaria. E começa então agora uma jornada. Sair da casa do seu pai e da casa da sua mãe. Não sabia ele o que esperava ele. Então ele levanta, despede do seu pai, despede da sua mãe e passa pela sua porta. E abre a porteira da fazenda e começa a marchar em direção à cidade grande. À medida que aquele jovem ia caminhando, montava agora na sua montaria, pegou tudo que tinha. Certamente sua mãe estava chorando em lágrimas, certamente o seu pai estava chorando em lágrimas, olhando para ele passo a passo, que aquela montaria, aquele animal ia, e aquele jovem em cima ia se afastando da sua casa, e a sua mãe chorava, e o seu pai derramava lágrimas de sangue, de tristeza, porque sabia, sentia no coração que aquilo não era bom, que não era a hora. E aquele jovem começa a afastar da sua casa, certamente uma serra, e ele começa a subir,
a sua mãe olhando, ele indo embora. Subindo, o seu pai olhando, ele indo embora. E se afastando. E à medida que aquele jovem se afastava, as lágrimas caíam do rosto do seu pai e da sua mãe. Foi uma grande tristeza, uma grande amargura. A mãe que deu o parto àquele jovem, que deu a luz, o pai que o criou, e naquele momento sentia certamente que ia perder o seu filho, porque ele ia embora. O pai sabe que o filho talvez não estava pronto, e começa a subir a serra, e o seu pai chorando, sua mãe chorando, e quando chega no topo da serra, ele desaparece. E aquelas foram as últimas lágrimas da sua mãe, a última visão que ela teve, vendo o filho dela. E ele desapareceu. E começa uma jornada, aquele jovem subindo serra, descendo serra, noite, frio, lua, estrelas, sol, sereno da madrugada, amanhecer do dia. E ele caminhando em rumo à cidade grande, montado no animal. Deixou para trás o seu pai, a sua mãe, a sua família, o lar. Deixou Deus, deixou certamente a igreja. Ia preparar agora para uma vida nova. E passou dias e noites em direção à cidade grande. Uma ilusão. Certamente aquele jovem ia montado na sela, e Satanás estava na garupa dele. Falava: vai, eu vou te dar uma vida dissoluta, eu vou te dar tudo que você quer, mulheres, bebida, droga, prostituição, tudo que você desejar no seu coração. E ele estava empolgado com aquilo. E começou então a ficar alegre, porque Satanás estava iludindo aquele jovem. Aquela marcha, aquela jornada estava prestes a começar uma vida diferente. E à medida que ele marchava, que ele caminhava, ele começa agora então, nas madrugadas, no amanhecer do dia, olhar para frente, ver luzes, luzes da cidade grande como vagalumes. E se alegra o coração, porque estava chegando, e Satanás falava: eu não te disse que eu te daria o que você queria? Aquele jovem começa a chegar então na cidade grande. E quando ele chega, certamente de manhã, ele começa então a ver pessoas andando de um lado para o outro, coisa que ele não via. Ele começa então de um lado para o outro, ver mulheres bonitas, estrangeiras, loiras, ruivas, morenas, mulheres lindas. Ele começa a ver gente bebendo nos bares. Então ele começa a encostar agora e procurar bebida, e começa a beber. E logo ele vai fazendo amizade com pessoas naquela cidade. Esse é o filho pródigo. E à medida que ele vai fazendo amizade, vai aumentando seus amigos. E a roda ia crescendo nos botecos. Amigos, bebida, cerveja, prostituição, tudo à vontade. E em vez de quando ele escutava a voz do diabo falar: não te disse eu que te daria o que você queria? Ele estava muito alegre. Estava iludido por Satanás, porque o mundo estava pronto para sufocá-lo. O mundo estava pronto para metê-lo nas aflições. As aflições do Egito. Aquele jovem começa agora a sair com mulheres, bebida todas as noites.
E à medida que ele bebia, ele pagava a conta, que ele estava exaltado, estava com dinheiro, ele enfiava a mão no fundo do saco e pegava moedas de dinheiro, de valor, e pagava a conta, pagava outra, e mais outra, um dia, outro dia, e ele pagava a conta, e as pessoas olhavam, mas esse jovem tem muito dinheiro, as mulheres se iludiam com ele, e eles se aproximavam delas, e procurava cada vez mais, ele entrava a elas. Meretrizes, que a Bíblia diz que é prostituta, estavam ao redor dele, consumindo tudo que ele tinha. Meretrizes, profissionais, devoradores profissionais, prontos para acabar com a raça dele. E não sabia ele que tudo aquilo que Satanás estava preparando para ele, estava entregando na mão dele, era um poço, um abismo, um buraco profundo. Aquele jovem não sabia onde estava se metendo. Aquele jovem não sabia o que estava prestes a acontecer com ele. E à medida que ele enfiava a mão, pagava a conta, enfiava a mão, pagava a conta, o seu dinheiro ia acabando, ele enfiava a mão e pagava a conta, e o dinheiro ia sumindo, porque os devoradores estavam em volta dele. E aquele dinheiro, igreja, não era do suor dele, era o dinheiro do fruto do suor do pai dele, de toda a vida de trabalho, de servidão. E ele herdou em vida uma parte que era a sua parte, e começa a gastar de uma forma dissoluta. Sem o Espírito Santo, você não é nada, filho pródigo. Põe a mão no seu coração. Sem o Espírito Santo, você não é nada. No oceano do Espírito, e ali não orarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, igreja, como fogo, 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 vem como em Pentecoste, Pentecoste. Aí aquele jovem começa a perceber que seu dinheiro está acabando, mas ele já estava ali sufocado, mas ele já estava ali angustiado, já estava viciado em pagar conta, em mulheres, em bebida. E ele continua, e continua, e continua. E à medida que ele continua, chega um certo dia, o dinheiro acabou. Então, quando o dinheiro acabou, ele começa agora a andar de um lado para o outro, procurando seus amigos. E os seus amigos saíram de perto dele. E ele procurou as mulheres bonitas, estrangeiras, loira, ruiva, e elas desapareceram de perto dele.
e só sobrou a solidão, só sobrou a amargura, só sobrou a angústia, só sobrou a depressão, a tristeza. Eu quero te falar para você essa noite, talvez Deus te trouxe aqui essa noite para falar contigo. Talvez você está passando uma prova, uma solidão, uma angústia. Talvez Deus está tirando você de perto das pessoas que você ama para te fortalecer. Rianda Sonagazai. Ei, profeta, ei, filho meu, Deus manda te dizer que talvez você tenha vivido uma vida como um filho pródigo, de um lado para o outro, passando só decepção com amigos falsos. Talvez você tenha passado uma luta dos infernos, tem chorado, lágrimas de sangue pela madrugada, tem se iludido com coisas vãs. Deus manda te dizer essa noite: eu tenho visto atentamente a seu sofrimento, eu tenho visto a sua aflição, e hoje Deus manda te dizer: assim como eu fui com o filho pródigo, eu serei contigo. Deus vai enxugar suas lágrimas. Deus vai enxugar suas lágrimas. Ei, filho pródigo, talvez você está andando de um lado para o outro, confiou em pessoas que não devia ter confiado. Talvez você tenha sido decepcionado, mas Deus manda dizer que Ele é o seu advogado fiel. Deus manda dizer que não vai te desamparar. Deus manda dizer, ainda que o seu pai e sua mãe te desampare, eu não te desampararei. Ei, filho, erga a sua cabeça, porque Deus tem algo com você. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Tem hora que você se ilude, você cai depois. Tem dia que você se exalta e Deus te abate, e tem dia que você se abate e Deus hoje vai te exaltar. Assim disse o Senhor. Ei, aquele jovem começa a andar na cidade de um lado para o outro, procurando seus amigos, procurando as mulheres. Ninguém mais queria saber dele, todos viraram as costas para ele. E ele começa a sofrer, começa a chorar, começa a andar sozinho pelas ruas. Agora aquele filho do fazendeiro rico, que tinha tudo em sua casa, procurando comida nas latas de lixo, mendigando o pão. Aquele coitado, revirando lata, procurando comida. Em vez em quando ele se lembrava que seu pai era rico, que tinha tudo, que a hora que ele quisesse um guisado saboroso, um cabrito, um cordeiro, um carneiro, ele matava. E não precisava pedir ninguém. Mas agora ele estava pedindo esmola, pedindo comida. E Deus, como é soberano, altíssimo, é sábio e sabe trabalhar, Deus agora derrama uma grande coisa muito ruim naquela cidade. As pessoas começam a ficar agora olho por olho, dente por dente. Existe agora uma coisa terrível caindo sobre a cidade, uma peste, uma fome. Deus derrama uma fome sobre a cidade. Para piorar mais ainda a situação daquele jovem, e ele começa a pedir comida e porta na cara, pedindo esmola, porta na cara. Os seus amigos abandonaram, as mulheres abandonaram, não tinha mais comida, não tinha ninguém. Ei, filho pródigo, Deus vai mudar a sua história. E andando, marchando, caminhando, procurando comida, agora com fome. E de repente ele não percebe, o seu cabelo começa a crescer, a barba começa a crescer, as unhas começam a crescer, ele começa a andar fedendo, sem tomar banho. Essa é a vida de quem está no mundo, de quem está fora da presença do Pai. Essa é a vida de quem quer viver dissolutamente. Essa é a vida dos que não seguem Jesus. Não é difícil contar como a história de filho pródigo. Existe muitos filhos pródigos por aí rodando, e é a mesma história. Não muda nada, só muda o nome da pessoa, mas o fim é o mesmo. Se não se render para Jesus, é caixão, meu amado, é morte. Aquele jovem, mais do que decepcionado,
sem dinheiro, iludido. Agora estava nas portas, pedindo comida, pedindo esmola, sofrendo. Então Deus apertou a cidade, colocou uma grande fome naquela cidade, dificultou as coisas para todo mundo. Então ele segue em direção, certo dia, levado como Espírito, certamente, creio eu, porque Jesus também foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. Eu creio que pelo Espírito ele foi levado à casa de um homem, um certo fazendeiro muito ruim. E ele bate na porta, e atende aquele homem. Ele certamente pede comida. E o fazendeiro olhou para a cara dele: olha, comida eu não tenho para te dar não, mas eu te dou um emprego. Certamente os olhos daquele jovem brilhou. Certamente o sorriso saiu no rosto dele. Porque quando você está na prova, isso vem como uma porta. Só que estava ele alegre, achando que era uma coisa boa. E o fazendeiro mandou ele entrar. Eu vou te mostrar qual é o seu emprego, qual é o seu trabalho. E quando ele entra para dentro da casa do fazendeiro, ele vai no fundo da fazenda, e o fazendeiro aponta para aquele lugar e fala para o chiqueiro: ali é o seu trabalho, vai tomar conta de porcos. Agora você pensa, você lavado, remido, purificado, um banho lindo com aquelas vestes celestiais, cheirando mirra, agora lá no meio do chiqueiro, porque virou as costas para Deus. Feche seus olhos. Ele tem que vir como fogo na sua vida, para te dar salvação, para te dar vitória. Ele tem que colocar anjos de fogo, serafins, querubins, anjos ao teu respeito, para te dar direção como lâmpada aos seus pés. Ele tem que vir como anjo de fogo. Ele tem que vir, enviar os seus anjos, arcanjos. E você tem que ser como Jacó, lutar, segurar, agarrar a sua bênção e não deixar fugir, porque a presença dele é real. Vai pra fora. Que lalabá, suricanta labá, sua presença é real. Rica labá, surianda labá, aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adore a Ele, então te adorarei. Quer um milagre de Deus nessa noite? Adore a Ele em espírito e em verdade. Oricanta labaço, rianga labaço, então te louvarei. Totalmente a ti. Ei, filho meu, Totalmente. ele tem que vir como anjo de fogo ao teu respeito. Ele tem que vir ao teu respeito, pelejar por você. Ele tem que vir como arcanjo Miguel. Ele tem que vir como Jesus, cavaleiro do céu, que não perde peleja no campo de batalha, para guerrear por você, para tirar os demônios, para te dar vitória. Ele tem que vir essa noite para te abençoar, que vir lutar por você. Ele tem que vir, ele tem que descer, assim como ele disse a Moisés: eis que eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito, mas hoje eu desci para te abençoar. Quem crê, levanta a mão. Ele vai tirar do fundo do poço, ele vai tirar do lamaçal. Ele é Deus.
lugar. Então te adorarei, então te louvarei, então me renderei, Senhor, totalmente a ti. Junto com os querubins cantando, junto com os querubins, a igreja, junto com os querubins, santo, junto com os querubins cantando, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, oh, Aleluia. santo é o Senhor. Fala com o seu irmão. Ele vai vir. Fala bem alto. Ele vai vir. Porque ele vive. Porque ele reina. Porque na minha angústia eu clamei ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então naquele momento aquele jovem chega lá e começa a tomar conta dos porcos e começa a chorar, começa a lembrar da fartura que ele tinha na casa dos seus pais. Então no meio do chiqueiro ele começa a clamar ao Deus do céu Todo-Poderoso. Então no meio daquele chiqueiro ele não observava, mas ele estava fedendo. No meio daquele chiqueiro as valigeiras estavam acompanhando. No meio daquele chiqueiro ele estava fedendo bolotas de porco, lavagem. E quando ele olhava para a lavagem, que ele desejava comer bolotas de porco, o fazendeiro falava: não toca na comida dos porcos. Olha que ponto aquele jovem chegou. O fazendeiro não deixava ele comer lavagem de porco, que era ração, bolota. Então ele começava a chorar, pelas madrugadas chorava, ao amanhecer ele chorava. Ele lembrava do conforto da casa do seu pai, da casa da sua mãe. Ele lembrava do almoço, dos banquetes. Ele lembrava daquele lazer. Ele lembrava da honra que o pai dele carregava por ser um fazendeiro rico. Naquele momento ele chorava, derramava lágrimas de sangue, sozinho. É lá no mato como Davi, é dentro do chiqueiro como filho pródigo que Deus te faz profeta. É dentro do lamaçal, é no meio do deserto, é que Deus te prepara. No meio da solidão que você chega na intimidade com Deus. Então aquele jovem, no meio da intimidade, naquele momento começa a clamar a Deus pela sua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai também, tem misericórdia de mim. E começa a chorar. As lágrimas caíam dos olhos daquele jovem, e ele chorava, e chorava amarguradamente. Não tinha mais amigo, não tinha namoradas, andava sozinho. Então no peito, no coração daquele jovem só tinha dor, só tinha um sofrimento, só tinha amargura, só tinha decepção. Mas de repente, no meio das suas lágrimas, que é o deserto, a escola de profeta, enquanto as lágrimas caíam, uma voz falou: volta para casa do seu pai. E certamente ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Será que eu estou ficando louco? Eu não estou escutando ninguém falar comigo. E de repente a voz fala de novo: volta para casa do seu pai. Era Deus, igreja. Era o Espírito Santo. Era o amor infinito de Deus. Volta para casa do seu pai, meu filho. Eu sou contigo. Satanás te enganou, te iludiu, mas Deus manda falar para você: volta para a casa do pai. Na casa do meu pai há moradas. Deus quer melhor para você.
Talvez Deus te afastou um pouco, tirou você de perto de seus amigos, seus parentes, das pessoas que você ama, para te abrir os seus olhos, para te ensinar, para disciplinar, te educar, para ser o seu Deus. Ele é poderoso para fazer as coisas acontecer. Todo mundo, de pé, igreja, todo mundo. Deus, toda igreja, todo mundo. Poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma, oh minha alma ceia por ti, mais uma vez, poderoso Deus. Só no refrão. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia, minha alma anseia. Segura na mão do seu irmão. Minha alma anseia. Segura. Eu sei que a palavra é comovente. Aquele jovem então agora, mais do que depressa, ele escutou a voz do Senhor. E ele começa então agora. Ele larga tudo e segue rumo às casas do seu pai. Simplesmente com a roupa do corpo fedendo, sujo, cabeludo. E ele caminha em direção à casa do pai, subindo serra, descendo serra. Ele não tinha mais a sua montaria e seus pés estavam agora calejados, machucados, sangrando, porque ele estava voltando de a pé, porque não tinha mais dinheiro. E ele começa caminhando, caminhando, e vem a noite ele caminhando, na madrugada ele caminhando, ao amanhecer do sol ele caminhando, ao meio-dia ele caminhando. A jornada era grande em rumo à casa do seu pai. Ele tentava parar e desistir, porque ele estava com medo do seu pai não aceitá-lo mais, porque ele abandonou a sua casa. Mas a voz falava: vai, filho meu, marcha, profeta, caminha. Se Deus te mandou, vai. Se Deus falou com você, obedeça. Se Deus tem plano na sua vida, Satanás não vai te parar. Se Deus falou, está falado. Quem crê dá glória a Deus. Orianda manto terra na gasúpia. Ei, filho meu, ele começa a caminhar, ele começa a marchar, tentando parar, mas o Espírito puxava: vai, volta para casa do seu pai, volta para casa do seu pai. E ele começava a voltar, a caminhando, os seus pés estavam latejando, mas ele não parava, ia se arrastando nas madrugadas dentro, e ele caminhava de volta para casa do pai. E quando certamente ele chega perto da casa do seu pai, ele cai de joelhos sobre a porteira e não tem coragem de chamar, porque ele estava com vergonha, porque ele havia abandonado a sua casa. Meu pai não vai mais me aceitar. Mas quando Deus fala: vai, confia, porque Deus quebranta o coração de pedra, porque Deus toca no profundo e no oculto. Ele faz você ser vitorioso. Ele ia, mas ele não sabia que o anjo ia adiante. E essa noite Deus está colocando um anjo adiante de você. Se tu crê, levanta a mão e bate palma aí da glória, porque o anjo está na sua frente e ele vai com a bandeira. Vitorioso de Deus, vai caminhando e vai marchando e vai assinando a bandeira, porque o anjo guerreia por você. E quando ele chora, e certamente ele não chama, eu creio que o Pai, o Todo-Poderoso, toca
toca no coração da mãe dele, e ela abre a porta da casa e olha para a porteira e fala: meu amor, tem um louco, um doido de joelho no chão em frente à nossa casa, lá na porteira. E o pai levanta e vem olhar, e quando olha no profundo, no oculto, e ele olha: quem será este louco? E ele aproxima mais a sua visão, no meio daqueles cabelos grandes, no meio das valijeiras, no meio do fedor, no meio da roupa suja, começa a avistar agora nos olhos. Olha nos olhos do seu irmão. Olha, eu conheço o seu olhar. Fala: eu conheço esse olhar. Esses olhão eu conheço. Esse olho é familiar. E o pai fala: meu amor, esse é o nosso filho. Bate palma para Jesus. Esses olhos é do nosso filho. É do nosso filho. E o pai corre em direção daquele jovem. Segura na mão. É bom segurar na mão. Corre em direção daquele jovem. Aquele jovem levanta e corre em direção ao seu pai. Naquele momento são dois corações que Deus fez um. Batia um coração do lado, que era o do filho, e batia o coração do pai e o da mãe, testificando a união, o amor, a saudade, a vontade que o pai estava de abraçar, a saudade que a mãe estava de dar um abraço, fazer um almoço para o seu filho. E o pai olhou para ele: meu Deus, o estado que o meu filho está é terrível. Por ser filho de um fazendeiro rico. E ele de joelho olha para os olhos do pai dele, as lágrimas caindo. Ele olha nos olhos do pai dele, no chão ajoelhado. Ele olha nos olhos, no profundo, no oculto, no infinito, e fala: pai, me perdoa, pai. Pequei contra o céu e contra o Senhor também, pai. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Tem misericórdia de mim, me aceita, que nem que for como empregado, escravo, jornaleiro. Ainda que o Senhor não me aceite mais como filho, me aceite como nem que for um empregado, porque aqui eu sei que eu vou comer bem. E o pai disse: certamente haverá festa no reino de Deus hoje, que o meu filho que estava perdido voltou, arrependido. Levanta, filho meu. Deus está falando contigo hoje: levanta, sai do pó, erga a tua cabeça, porque Deus tem promessa para você. Levanta a sua cabeça, marcha, tem vitória para você, porque Deus não desampara os seus. E ele pega na mão do filho e levanta o filho dele: traga-me um anel. E naquele dia ele fez um novo pacto com o filho dele: hoje eu te gerei, você é meu filho. Traga sandália, alparcas, coloca no pé e vestes. E haverá festa no reino de Deus hoje, por um pecador que se arrepende. O meu filho estava perdido e voltou são e salvo e arrependido. Foi uma alegria tão grande para aquela família, que o pai disse: vamos fazer uma festa essa noite, porque o meu filho voltou. Talvez você está passando uma luta, talvez as pessoas afastaram de perto de você, seus amigos, seus parentes. Talvez você está procurando de um lado, do outro, só vê porta fechada. E Deus manda te falar essa noite: eu que fiz isso, para você me buscar, para você ter uma intimidade comigo, como Moisés, como filho pródigo, como Davi. No meio do deserto eu fiz ele profeta. Essa intimidade vai te fortalecer e vai te fazer grande, virtuoso e poderoso, e servo do Deus vivo. Tem promessa para você. Diante de toda essa pregação, eu quero te falar: o amor do pai, a compaixão foi tão grande, porque o pai perdoou o seu filho.
mesmo sabendo que ele tinha levado a sua riqueza antes da hora. Nessa pregação eu quero te dizer que o filho pródigo passou luta, foi para Leão, como Jesus foi para o deserto, como Moisés foi para o deserto. Talvez Deus te afastou um pouco de tudo que você gosta, tudo que você tem, para te dar vitória, para te fortalecer, para te fazer um vaso de honra. O filho pródigo se tornou um filho grande. Bate palma para Jesus. Vem toda a igreja aqui na frente que eu quero ungir sua mão e dar o término, amém? Faz um louvor, Samuel, pode ir. Vem todo mundo para frente, só não parar, vamos adiante. Vem bem pertinho, estenda suas mãos, chega perto do altar. Que o azeite está pegando fogo. Fala bem assim, essa é a unção do milagre. Fala, toda terça, milagre na minha vida. Chega perto, que eu não posso ir no fundo não. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pai, o teu povo está recebendo a unção, Pai. Pai, que o Senhor derrama milagres, Senhor, sobre a vida do teu povo. Pai, abre as janelas do céu sobre este lugar nessa noite. Pai, manda, Pai querido, milagre do céu. Porque milagre é algo que acontece na vida do cristão, que não tem explicação. Porque se tiver explicação, Pai, não é milagre. Pai, derrama o teu milagre nessa noite aqui nesse lugar. Derrama, Pai querido, o teu bálsamo, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, tudo é para o Senhor, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ti, Senhor. Sem a Tua presença, Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem Teu Espírito Santo, Pai, nós não podemos nem estar nesse lugar. É Teu Espírito Santo, Pai, que pareia, que passa sobre esse lugar, Senhor. Derrama o Teu milagre, derrama a Tua unção. A igreja. A ilha. Põe a sua mão na cabeça, as duas mãos, vai. Todo mundo cantando junto. A ilha. Glória. A ilha. Glória. Para sempre. Amém. Pode ir, profeta. Receba a unção. Pode continuar. Eu profetizo sobre a sua vida um milagre. Que Deus venha fazer um milagre hoje na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu profetizo um milagre grande. Aquilo que você não está conseguindo, Deus vai fazer para você. Aquilo que você acha impossível para Deus, não é impossível, Deus vai te abençoar. Essa é a noite do milagre. Essa é a noite da bênção. Essa é a noite que eu profetizo sobre a sua vida um milagre. Na terça-feira, nesse dia de hoje, você prepara, porque vai cair chuva de bênção, vai cair chuva de poder sobre a sua vida. Eu profetizo essa noite que as bênçãos vão chegar. Eu profetizo a unção, o poder, a virtude, a graça de Deus estará sobre a sua vida. Eu profetizo que o choro vai se transformar em alegria. Eu profetizo essa noite chuva abundante de bênção sobre a sua vida. Eu falo que você não é mais terra seca, mas terra fértil. Eu profetizo sobre a sua vida bênção sem medidas. Eu profetizo
profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, essa noite. Receba aí, profeta, receba aí, você que veio buscar, receba a providência de Deus. Essa é a noite do milagre. Rianda Sonagasai, prepare e receba, prepara e receba. Ainda glória para sempre. Amém. Bate palma para Jesus. Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza.